E aí galera, beleza? Eu sou Adelmo Souza e já vamos falar quem incitou a Davi a fazer o censo, Deus ou Satanás? Já voltamos, aperte os cintos aí. E é isso aí, pessoal, vamos nós, né, começando aqui o nosso vídeo. Como já falei logo na introdução, o nosso tema de hoje é a pedido de um dos nossos ouvintes, né? Quem incitou a Davi a fazer o censo, Deus ou Satanás? Então vamos às nossas manchetes e os nossos subtítulos. Então vamos lá. Subtemas. Então, o principal: quem incitou a Davi a fazer o censo, Deus ou Satanás? Espera aí, Deus e Satanás são as mesmas pessoas? Quem são os escritores de 2 Samuel e 1 Crônicas? Qual é a mensagem codificada por trás desta passagem? A Bíblia tem muitas contradições. Como confiar? Espera aí, Deus é o mesmo Satanás ou estou enganado? Apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem. Vocês viram que o tema é complexo, né, de hoje. É um tema bem complicado. A turma não gosta de falar muito nas igrejas, mas é bom de falar. Antes de começar, lembrando a vocês que esse vídeo estará no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitch TV, na COS TV. Quem não conhece, é um dos melhores canais, é similar ao YouTube, né? Com mais liberdade, pode falar do jeito que a gente quer falar, né? Então já nessas plataformas. Também irá estar postando no Telegram, né? No Zap de algumas pessoas e também em outras redes sociais que temos aí, né? Vocês viram que só ficar dependendo de WhatsApp não dá, né? E é isso aí, pessoal. Vamos começar aí o nosso vídeo de hoje, né? Então vamos responder as primeiras. Já bota aqui, ó. Quem incitou a Davi a fazer o censo, Deus ou Satanás? Alguém fala bem assim: Adelmo, se alguém incitou a Davi a fazer, foi Deus, né? Porque Davi não era servo de Deus, era servo do inimigo. Como é isso? Mas vamos ler os textos de Reis e de Samuel. É que a gente vai ter uma ideia do que está, na verdade, acontecendo aí. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar grande, depois eu boto um menorzinho. Vamos ler para a gente entender o que é que está acontecendo nessa passagem. Antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, o texto, ele vem de uma língua, de uma raiz hebraica, né? Aramaica mais próxima ali, mas é daquela bacia ali linguística, né? Diz respeito aos hebreus, né? Ali estava todo o reino de Israel unido ainda, então todos os hebreus, não só Judá, né? Então eu posso falar que é dos hebreus, dos descendentes de Abraão. E outra coisa importante é que eles estão ali no Oriente Próximo. Então toda essa cultura vai vir com a ideia do Oriente. Porque a turma cristã ocidental tem esse problema. Eu sou cristão, eu sou batista, evangélico no caso, né? Aquele bem tradicional e tudo. Mas eu gosto de ler o texto como ele está exposto e para quem foi para a cultura. Eu não gosto de manipular texto. Vocês sabem que aqui a gente lê como é, né? Então vamos lá. Antes de ler também Crônicas, gosto de deixar claro o seguinte: em todo o Velho Testamento,
digamos assim, que eu não gosto de chamar de Velho Testamento, mas nas escrituras, Torá, nos poemas ali, nos salmos, nos profetas, nós vemos o seguinte, que Deus é o único Deus, né? Isso não está dizendo que essa cultura não concebia outros seres espirituais, concebem outros seres espirituais, porém, Deus que é o criador de tudo, não há um concorrente para Deus, inclusive Satã, que a gente chama aqui de Satanás no português. É porque a Bíblia em português ela vem muito cheia de emaranhado, mas se a gente for pegar a Bíblia em outra linguagem, ela na tradução ela separa tudo direitinho, né? Em inglês, até a própria Bíblia de Jerusalém já dá uma nomenclatura diferente, que é tipo assim, tudo nas Bíblias normais que a gente vê no Brasil é Senhor. E não é Senhor tudo como é Senhor. Primeiro, o nome Baal nem sempre é o deus pagão Baal. O nome Baal pode ser marido mesmo ou esposo. E por aí vai. Então, né, nem sempre tudo é daquele jeito. Tem que acompanhar a cultura e o que é que está sendo exposto ali. Primeiramente. Segundo lugar, só em você ler Jó, você vai entender que o Satanás, ele não é um adversário, e sim alguém, pelo menos de Deus, né? Pelo menos de Deus. É alguém que está ali e que precisa da autorização de Deus. Se a gente ler também o livro de Zacarias, a gente vai ver isso. Quando o Josué, o sumo sacerdote, está lá conversando, ele fala que o Senhor te repreenda, né? Então, nessa situação, vamos primeiro deixar isso claro. Davi, quando no Salmo fala o Senhor está na congregação dos deuses ali. Ele é o que preside, ele é o que comanda, né? Então tudo isso aí, ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos reis, dos deuses, o Rei dos reis. Tá entendendo? Então nessa mentalidade que a gente vai ler esse livro de 1 Crônicas 21. Então vamos lá. 1 Crônicas 21. Vou botar até grande aí para vocês. Não vou nem compartilhar metade. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu a Davi a fazer um censo, ou um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: ide, contai todo o povo em Israel, desde Beersheba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: que o Senhor multiplique o seu povo em 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja isto? Porque traria culpa sobre Israel. Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei. Percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate. E em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovadas por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado.
Então, no relato de Crônicas, a gente já vê que Deus não queria que fosse feito o recenseamento. Então, tudo que for contra a ordem de Deus não vai vir da parte de Deus, vai vir da parte de quem? Do adversário, que é Satã. Essa é a visão de Crônica. Eu vou ler agora o de Samuel, rapidinho aqui, depois a gente entra em detalhes, para não tomar muito tempo. Agora vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 24. Vamos lá. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passando o Jordão, e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade e a terra baixa de Odse, também foram até Dan-jan e ao redor de Sidom, e foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades que dos heveus, dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá a Beceba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então vamos começar a fazer os comentários. Alguém me pergunta: Delmo, quem foi que mandou Davi? Quem foi que incitou? Olha, no livro de Samuel, o 2 Samuel 24, no enunciato, ele diz que a ira do Senhor. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É porque a Bíblia traduzida em português, essas novas, porque sinceramente, eu não tenho problema de traduções original não original, mas eu tenho problema com essas Bíblias novas que eu tô vendo. Às vezes eu tô no culto, eu vejo os irmãos lendo, não tem culpa, porque os irmãos comprou a Bíblia nova, né? Mas, gente, tem umas aberrações nessas traduções malucas do politicamente correto e também na linguagem de hoje que vou te dizer, viu? Olha, se formos pegar a função que está lá no livro de Samuel, pegar partindo dos textos hebraicos para cá,
E de algumas Bíblias que nós temos, eu não estou com elas todas aqui, mas eu tenho algumas em casa que eu já li. E ele fala dessa maneira mesmo. A ira do Senhor tornou a acender contra Israel. O que é a ira do Senhor? É essa que é a questão, que nem todo mundo sabe o que é isso. Né? Porque na Bíblia tem coisas que são anjos. O anjo do Senhor que passou ali no Egito, o anjo da morte. Vocês estão entendendo? Deus tem um controle de tudo. Deus tem um controle de tudo. É porque eu falando assim para pessoas incautas que não conhecem contexto bíblico, só conhece por teologia ou por debatezinho bem raso, não vai entender. Mas preste atenção. A Bíblia diz que até Satã só faz as coisas por permissão de Deus. E agora eu vou fazer um comentário que eu anotei aqui, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Né? Antes que eu esqueça, me perguntaram, né? O livro de Samuel, ele tem ali os relatos de Samuel, né? Mas não só de Samuel ali, tem de Natan também e Gade, né? Tem essa questão toda aí. Quem foi que escreveu? Provavelmente Gade, né? Nessa parte aí, o escriba, digamos assim, provavelmente é. Então vamos lá, continuando a falar um pouquinho sobre essa questão aqui. Então vamos lá. Essas duas passagens bíblicas pode parecer assim contraditória, né? Primeiro, o livro de 1 Samuel 24:1 diz: tornou a ira do Senhor a acender contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e Judá. O livro de Crônicas, né? O livro de Crônicas fala o quê? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Aí alguém pode perguntar: Deus, mas afinal quem foi? Tá falando tanto, quem foi que fez um ou outro? Né? A gente tem que entender o seguinte, ó, que esses dois textos, ele trata da mesma história, né? É uma continuação de capítulos anteriores. Quem tem que entender o desfecho, né? Porque tudo na Bíblia está codificado, são sabedorias e revelações de Deus. Muitas coisas ali é para revelar a soberania de Deus. É essa que é a questão. Mesmo que esteja ali naquele plano o adversário ali junto. O objetivo de levantar o censo era de contar o número das pessoas aptas a lutarem na guerra, para que o rei soubesse o seu poder militar. Então Davi, o objetivo do censo ali que Davi queria fazer, mas Deus não queria que ele fizesse, é porque Deus queria que Davi confiasse nele. Muito simples, simples assim. Deus queria que Davi confiasse nele, mas Davi queria saber se ele tinha capital militar para isso. Não é isso? É isso que a gente precisa ver. No entanto, Deus, na lei ali, havia proibido que os filhos de Israel levantassem censo. Não é levantassem incenso não, que vocês a minha dicção pode ter embolado. No entanto, Deus, na lei de Moisés ali, havia proibido que os filhos de Israel levantassem censo, uma vez que os israelitas deveriam confiar em Deus. Que Deus quer dar as vitórias na batalha, não no número de exército, né? Assim, levantar um censo era uma atitude de falta de fé em Deus e no seu livramento. Então, se a gente pegar essa ideia,
nós podemos ver ali que Deus era contra. Então não é Deus que mandou fazer. Né? Parece paradoxo, mas tem que ter cuidado. Né? Que essas passagens vêm para nos mostrar algo ali. Entendeu? Então vamos lá. No livro de Samuel, o escritor, como eu falei, provavelmente eu acho que foi Gade ali o último, porque tem Samuel, Natan e Gade ali, né? Fala aquele profeta ali. Que é o sucessor de Samuel, né? Então teve Samuel, Natan e Gade. Então Gade seria o segundo sucessor de Samuel, né? Assim, lá na Bíblia fala que ele é o vidente, né? Alguém não gosta de usar esse termo, mas se a gente for lá, 2 Crônica 29:5, a gente vai ver que é o vidente. Entendi a história do ponto de vista de Deus. Agora, no livro de Crônicas, quem escreveu foi Esdras, né? Ele mostra a questão como historiador. Ele não vê, Esdras não mostra o ponto de vista igual por causa disso. Que alguém vai perguntar, por que Crônica fala desse jeito e o livro de Samuel fala desse jeito? Porque o livro de Samuel, que está em posse ali daqueles profetas, ali Natan, Samuel e Gade, né? Ele não tem a função igual de Esdras, né? Então, a visão que Esdras mostra é a visão já esmiuçada para o público que queria ver. Já o Natan, Samuel e Gade, ele sabia o que estava falando. Ele fala assim, a ira do Senhor se acendeu. Não precisa dizer quem era que ia executar aquele plano. Eles já sabiam quem era, porque ele é daquele meio espiritual. O outro precisa ser um historiador para os leigos, porque a Bíblia tem várias dimensões. Você pode falar o assunto dela da forma literal ali, da forma mais simples, como fosse uma parábola, e pode também falar o que está por trás de tudo aquilo, né? A verdade de tudo é que Deus é soberano e controla todos os acontecimentos, fazendo com que, no final, tudo resume em que tudo esteja indo para a sua glória, né? Claro que Deus não quer que ninguém peque, nem tem prazer no pecado, mas ele usa até mesmo essas falhas humanas para ser glorificado e seu propósito final ser alcançado, né? Porque a turma pode falar assim, então eu tenho que obedecer a Satanás. Não, não é isso. A gente tem que ter um pouco de cuidado disso. Como a gente vê isso aí, é o mesmo caso de Jó, né? É bem indo para esse lado aí. Então vamos ver aqui algumas anotações que eu tentei fazer. Vamos lá. Então, eu já falei os textos, né? Da forma ali como o enredo está sendo visto. Deus não quer que faça o censo e Davi quer fazer o censo, né? Livro de 2 Samuel 24:1 e diz que é Deus, mas não diz que é Deus, diz que é a ira do Senhor. Engraçado, gente, que nas nossas Bíblias em português, tudo tem nome Senhor maiúsculo e pronto. Mas em outras línguas, eles separam. Porque, como eu falei, o nome Baal pode ser Senhor. Tem o tetagrama e o de Re, que é o nome de Deus lá que Moisés mostrou como eu sou quem sou. Que Davi disse pra gente a pronúncia, pelo menos ela compacta, que é Iá, né? Não sei se pode ser Yarro ou Yahweh, né? Mas é esse que é o nome de Deus, como Davi mesmo pronunciou ali já, né? Então, tem essa questão. Para compreender essa questão com profundidade, primeiro precisamos entender que não era a vontade de Deus. Pronto, já falei sobre isso, né? Davi parece se basear em algum tipo de orgulho. Assim, se eu for agora pegar essa história, Davi se orgulhou ali. Ele falou, não, eu sou um grande rei, eu consegui fazer Israel unida, a Europa unida, que no caso é Israel.
Eu uni todas as tribos de Israel, elas estão sob o meu comando, né? Então, ele queria confiar na sua força bélica, como eu falei, no capital bélico, né? Que ele achava que tinha, né? E ele não estava depositando toda a confiança em Deus. Isso aí é uma cilada satânica que quer nos tirar a confiança de Deus. Essa passagem mostra isso. Que Deus fica quietinho, deixando o ser humano cair nessa. Porque é para confiar nele. Porque Deus já tinha dito para Davi que ele era o Senhor dos exércitos. E era dos exércitos, principalmente de Israel. Né? Isso fica bem claro. Né? Quando mais tarde o próprio Davi reconhece a sua falha diante de Deus. Esse é o primeiro caso. Né? Eu vou até ler aqui essa parte, 21:8. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Isso é 1 Crônicas 21:8. Né? Esse arrependimento de Davi, que está registrado lá, em Samuel também aparece lá, viu? Se a gente for lá em Samuel 24:10, ele também se arrepende do mesmo jeito. A história, o desfecho é igual nos dois livros. Não há uma contradição. Né? Então, eu botei essa observação para a gente mergulhar um pouquinho mais. Vamos ver. Então, parece que tem a contradição, né? Em Samuel e no outro. Né? Porque no texto de 2 Samuel, o autor parece querer mostrar que a soberania de Deus sobre todos os acontecimentos. Em última análise, até os atos maus estão debaixo do poder de Deus e Deus pode permiti-los, como aqui, com propósito de punição e ensino. Assim, os judeus, gente, diz que não existe Rassatã. Não é que não exista. Ele, na linguagem que alguém pode achar que ele diz que não existe, não é isso. Ele quer dizer que até esse ser foi Deus que criou, né? E que ele faz ele está ali em contradição ao ser humano, está fazendo oposição ao ser humano para que o ser humano caia, para que ele mostre a Deus essas falhas dos seres humanos. A cultura hebraica, ela vai por esse lado, né? Vocês estão entendendo mais ou menos, né? No caso, se eu partir pro lado de Crônicas 21, mostra que Satanás, incitando Davi, parece querer explicar com mais detalhes o que ocorreu, mostrando que o diabo, que é o adversário, que o nome diabo, que é Rassatã, quer dizer adversário, foi quem estava por trás de tudo, mas com permissão de Deus. Que é só chegar a gente fazer um paralelo ali com a situação de Jó, onde o diabo tem permissão de Deus para tirar as coisas de Jó. Agora, alguém pode falar bem assim, mas Adelmo, mas Satanás, ele não está... como é que é Satanás nesse sentido pedindo permissão a Deus? Falou, gente, porque assim, ó, eu já falei pra vocês que na cultura helenizada, essa cultura nossa ocidental que já tá manipulada pelo helenizada, nessa concepção há uma dualidade, há dois deuses, o deus mau, que é o Rassatã, e o deus bom, que é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Mas na concepção própria da Bíblia não existe isso. Na concepção da Bíblia existe só o Deus Criador, que é o Deus que apareceu para Moisés e Abraão. E existe esses seres que foram criados e que tem essa questão para nós, a boa e a ruim. Tem um anjo do Senhor fazendo as coisas boas e tem o opositor fazendo as coisas ruins, acusando. Inclusive, eu falei sobre isso porque no livro de Zacarias, quando ele vai,
o adversário, Satã, vai falar sobre Josué, o sumo sacerdote. Ele vai querer ali jogar os erros de Josué na cara. Então, ali o anjo do Senhor está ali do lado para defender. E repreende o outro. Só que ele manda Deus repreender, não é ele que repreende. Ele fala que o Senhor te repreenda, adversário, Satã ou Satanás. Vocês estão entendendo? Então, dentro da concepção bíblica, só existe um Deus criador. Aí alguém fala, Delmo, mas eu acho... Gente, a gente não pode trazer isso para o nosso bel prazer. Então, se a gente for agora contextualizar dessa forma, o autor de 1 Crônica mostra que Satanás, incitando a Davi no caso, né? Quis mostrar em sua narrativa que o desejo de Davi Davi primeiro criou no coração dele o desejo de fazer o censo, né? E isso não estava casando com a vontade de Deus. Deus não queria, Deus ordenou que não era para fazer. Mas Davi criou esse desejo no coração de ver como é que era o capital militar dele. Então Davi fazendo isso, né? O que aconteceu? A vontade do inimigo e Davi aceitou isso, né? Casou. No caso, Satã entrou em ação agora. Porque é assim que começa. A gente tem um desejo, o inimigo percebe o nosso desejo, ele agora vai usar aquele desejo contra nós para a gente ir de encontro à ordem de Deus. É nesse sentido que o livro de Crônicas está deixando muito claro. Que, como eu falei, a vontade de Davi, né, que era a vontade do inimigo, né, a vontade do inimigo, e Davi aceitou tudo isso, né, mesmo com os avisos que recebeu de que não era para fazer aquele censo. Porque se a gente ler aqui o livro de... Eu vou até ler aqui com vocês, ó. O livro de Crônicas deixou bem claro aqui, ó, que Joabe ficou preocupado. Aqui, ó. É porque a turma não lê. Ela quer a resposta na boca ali. Ai, me dá a resposta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Vamos ler junto aí, ó. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu a Davi a fazer um censo, um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: ide, contai todo o povo em Israel, desde Beceba até Dan, e trazer o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: que o Senhor, que no caso é Deus, que o Senhor, que é o tetragrama aí no caso, que é Yah, ou Yahweh, né? Que a gente chama de Jeová aqui no português. Que o Senhor, que é o Criador do universo, multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó meu Senhor, aí já é Davi, tá tratando Davi agora como Senhor. Por isso tem que ter cuidado, que eu não gosto dessas Bíblias portuguesas que fala tudo Senhor, Senhor, porque nem sempre Senhor quer dizer Deus, quer dizer até o patrão. Então, o outro Senhor já é Davi. Ó rei, meu Senhor, por acaso não são todos servos do meu Senhor? Então, por acaso, todos o povo de Israel unida não é seu servo mesmo? E por que o Senhor deseja isto? Porque traria culpa sobre Israel. O Joabe sabia que Israel iria pagar com isso. Davi fez uma coisa premeditada. Tipo assim, vou fazer, inconsequente. Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo em que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei. Percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens pronto para o combate e começou a falar a quantidade, né, que havia 1.100.000 habitantes aptos para esse serviço, né? E começou, só que ele colocou, todavia, não incluiu no censo as tribos de Levi, porque os levitas, eles não poderiam estar ali treinando militar, porque eles serviam a Deus. No templo, eles não poderiam estar ali na guerra, matando. Pois a ordem do rei lhe parecia absurda.
Joabe sabia tanto disso que Deus não aceitava fazer aquela coisa, que parecia um absurdo que Joabe não executou tudo do jeito que ele queria. Ele deu um número fora os benjamitas e os levitas. O desejo e a ordem do rei Davi fora reprovada por Deus e por isso todo o povo foi castigado. Então, é essa que é a questão. Foi uma questão de vaidade. Ele quis ali saber qual era o seu poder armado, qual era a sua força, né? Qual o seu poderio enquanto um comandante de uma nação. Ele quer saber assim, será que eu sou igual os babilônios? Será que eu sou igual os assírios, o povo de Tiro? Será que eu tenho uma força armada para enfrentar combate? Ele já queria ver isso aí já. Porque já é do sangue de Davi. Porque Davi era de combate. Eu não tô aqui falando mal de ser combatente ou não. A Bíblia não é contra isso. Para umas pessoas espertinhas do politicamente correto, que gosta de usar isso aí com presepada para falar coisa que a Bíblia não fala. Eu não tô argumentando isso não. Tô argumentando que Davi foi insensato em querer passar por cima da ordem de Deus. Então, quem fez ele passar isso? Rassatã. Mas Rassatã fez ele passar por isso porque ele já tinha brotado no coração dele esse desejo. Então, Deus permitiu que Rassatã fizesse o experimento como foi feito com Jó. A diferença foi que, no caso de Davi, Davi fez o erro e depois reconheceu o erro. Estão entendendo como é que funciona as coisas? Agora, se a gente for olhar por fim, o texto de Samuel parece querer mostrar que Deus permitiu que as coisas ocorressem daquela forma para derramar certo juízo sobre o povo. Então Samuel não quer saber se foi a pessoa que executou essa função, esse ser espiritual, foi Rassatã ou não. Samuel não quer saber isso. Ele só quer saber que Deus permitiu para que ocorresse o juízo sobre o povo, sobre Davi, para que Davi começasse agora a crer nele da maneira correta, né? Que é como aquele pai que permite que um filho, se eu for fazer analogia, o pai que permite que o filho faça alguma coisa que ele quer tanto, né? Aquela insistência, né? Aí o pai permite, mas o pai sabe que vai dar merda no final, né? Vai ter um problema, mas ele deixa de uma forma de aprendizado. Tipo assim, ah, minha mãe, eu quero subir naquele negócio. Ah, meu pai, eu vou subir naquela mesa. Você vai cair, menino. Então ele deixa a gente subir pra gente cair, para que a gente se machuque, para que a gente aprenda que não pode mais subir naquilo. É algo didático. O povo de Israel, Deus tratou Israel de forma didática. Já o livro de Crônica, o autor parece querer mostrar que o que ocorreu antes, ou seja, a carnalidade de Davi, juntamente com tentações do inimigo, conduziu às suas decisões. Deus no governo de tudo isso, permitindo e aplicando as suas lições como soberano sobre todo e todos, como ele é. Entendeu? Essa que é a questão. Aí alguém fala bem assim, ah, Delmo, eu ainda não entendi. Eu vou responder agora aquelas perguntas. Deixa eu botar aquelas perguntas. Não entendeu por que você não entendeu? Vamos lá. Aqui, ó, vamos dividir aqui. Então, a primeira pergunta. Quem citou a Davi a fazer o censo? Deus ou Satanás? Tá muito claro aí. Quem citou foi Rassatã. Quem é Rassatã? É a ira de Deus. A ira de Deus, né? Que é Rassatã. Eu vou provar isso em outros versículos depois. Uma hora eu vou entrar nesse assunto, que é um assunto muito abrangente. Dentro da literatura judaica, é complexo a gente explicar isso rápido, mas é isso aí. A ira de Deus, ela é usada através de alguns seres. Deus desceu no Egito para matar os primogênitos. Então foi o anjo da morte. Alguém acha que o anjo da morte é o que está brigando com Deus porque está matando um ser humano. Mas não, o anjo da morte é o ser espiritual que Deus usa para executar essa atividade. Ah, mas porque ele usa e eu não gosto? Aí é problema seu, vai brigar com ele, né? É porque a turma não conhece essa literatura. Segundo, vamos para a segunda pergunta aí.
Espera aí, Deus e Satanás são as mesmas pessoas? Não. Definitivamente não. Eu vou falar em um vídeo sobre essa questão uma outra hora também. É porque, como eu falei, no português, infelizmente, eu sou brasileiro, gosto muito, é uma língua muito ampla que poderia abarcar tudo isso, mas só que essas empresas que vendem a Bíblia, elas fazem isso de propósito, elas manipulam o texto. Que se você pegar a Bíblia em inglês, ela vai trazer o nome God, que é Deus, genérico, Lord, que é em maiúsculo, que é o Senhor, que é o tetragrama, e Lord God, que é o Senhor Deus. Você está entendendo? E se a gente for pegar no hebraico, lá você vai ter o tetragrama, Yahweh, né? Que é Yah, que Davi diz que a gente chama de Yah. E nós teremos ali Elohim também. Então, e terá também nomes como Baal, que não é o Deus pagão. Baal, que é Senhor, mas Senhor em outro sentido. Deus, ele trata sempre na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, ele está sempre tratando uma relação entre marido e mulher, inclusive prostituição e idolatria, a mesma coisa. Porque ele acha que a pessoa que faz a idolatria, que no hebraico chama... Qual é o nome? Avodazará, né? O nome é até feio. Que é a idolatria, é uma traição. Eu estou traindo Deus com outra pessoa, com outro Deus pagão. É como se eu tivesse também a mulher traindo o marido. Vocês estão entendendo? É nesse sentido. Então, Deus e Satanás são a mesma pessoa? Não, gente, não é a mesma pessoa. Esse Deus que está falando na Bíblia, que é o Criador, o principal de todos, ele não é. Agora, Satanás é um ser espiritual. Que eu poderia chamar de um Deus que não é o Deus que cria as coisas, eu poderia dizer. É porque a Bíblia tem muitas coisas que a gente precisa entender. Precisa primeiro ter uma vida muito de oração. Não sei nem se eu estou preparado para isso. A Bíblia, ela traz seres ali que a gente precisa entender. Tem os ancião de dias e muita coisa. Não é algo muito simples como está dizendo. Um ancião de dias é um homem que está ali no céu velho. Para com essas histórias. Vamos ler a Bíblia como deve ler. Segundo ponto. A outra pergunta. Quem são os escritores de 2 Samuel e de Crônica? Eu já falei. Né? Os escritores de 2 Samuel e de Crônica. De Crônica ali tá... Nós temos Esdras, né? E de Crônicas. E no caso de Samuel, a gente tem ali Samuel... Natan e Gad, né? Provavelmente os três escreveu, ou talvez um só fosse escriba, não importa, mas um desses três aí escreveu, provavelmente foi Gad, porque é nesse período aí, né? Então, esses são os escritores. A visão do jeito de falar é diferente, porque um tá na classe sacerdotal, profética, né? No caso ali, se a gente for pegar ali, Samuel, tá representando a turma do templo ali, e temos... O relato segundo o livro de Reis, que é Esdras, ele vai ir por outra perspectiva, a perspectiva real que tem que ser passada para as pessoas, que é uma investida de Ra-Satã, para ter cuidado com isso. Só que eles sabem, os judeus sempre soube, os hebreus sempre soube que esses seres existem e que Deus permite. Os cristãos são helenizados hoje e Jesus abriu os olhos disso. Antes que alguém venha me falar besteira, Jesus diz que existe espíritos familiares, espíritos imundos, Belial e várias coisas. É porque a turma acha que só existe um ser maligno e acabou. Lê o Apocalipse falando de tantos seres ali e eles ainda não entendem. Né? Isso aí. A outra pergunta é: qual é a mensagem contida por trás destas passagens? A mensagem contida atrás dessas mensagens, dessas passagens, ficou muito bem clara. A mensagem é que Deus quer que o ser humano ponha confiança nele. Se ele diz que ele vai adiante de você e é ele que vai lhe defender, você tem que confiar. Você não tem que confiar em carros e cavalos. Uns confiam em carro e outros confiam em cavalo. Mas nós devemos pôr a nossa fé no Criador. Esse que é o problema.
Então, a mensagem quer dizer o seguinte, que se eu deixo de confiar em Deus e eu crio um sentimento no meu coração de desafiar Deus ou botar à prova aquilo, o que vai acontecer? Deus vai permitir que o adversário que está doido para fazer aquilo, que ele execute essa atividade para que eu aprenda e eu me volte para ele, que tudo tem que ser voltado para Deus. É essa que é a questão, tudo tem que ser para a glória de Deus. Que a turma acha que para a glória de Deus é só cantar aquelas músicas, porque a turma cristã moderna, ela aquele negócio daquela musiquinha, né? Ai, canta o nome de Jesus. Às vezes só porque eles cantam uma música com o nome de Jesus, acha que tá falando para Jesus. Ou que bota o nome de Deus. Não tá nada. É a intenção. É o espírito do que você tá cantando que funciona e não é isso. A turma nunca entende essa questão. A mensagem que está por trás disso é uma mensagem truncada, blindada, que está ali. Como Jesus disse que ele fala em parábolas, ou ele fala dessa maneira, para que alguns que escutem não entendam e que outros entendam. Porque os que ele querem que não entendam, não vai entender. E a outra ele vai contar o mistério. Essa leitura bíblica, ela não tem contradições. É porque ela tem mensagens ali truncadas. Eu já falei que pode ser perigoso até a Bíblia se você não souber ler. Né? Essa que é a questão. Então vamos mais pra frente. A Bíblia tem muitas contradições. Como confiar? Então essas perguntas todas que me fizeram. Adelmo, a Bíblia tem muitas contradições. Eu vou falar um pouco um dia aí sobre a Bíblia. Mas vamos supor. Vocês sabem, pelo meu vídeo vocês já entenderam que eu não sou aquele cristão imbecilizado que não leu a Bíblia assim. Eu quero mostrar o Jesus histórico. Gente, a Bíblia não é livro de história. Ela não quer ser, ela não vai ser e ela não pretende ser. Vocês têm que parar com isso. O que a Bíblia é? A Bíblia é um livro de revelação divina. Quem não crê nisso? Adelmo, mas é porque os ateus disseram que tem erro, que sei o que lá. Sim, tem. Bolido pelos escribas, tem. E daí, qual é o problema? Quem não sabe disso? No próprio texto diz que pessoas ali estão botando um ar. Inclusive, no livro de Apocalipse vem até uma maldição. Se você aumentar esse texto aí, eu vou lhe amaldiçoar. Você vai tirar a parte do livro da vida. Vou aumentar suas punições se você aumentar. E se diminuir, vou tirar do livro da vida lá da seu nome. Quem é que não sabe disso, gente? Mas isso aí é a questão humana. Mas a mensagem que os escribas não têm autorização. Os escribas, ele mexe, ele oculta uma coisa ou outra, mas a mensagem central eles não podem tirar, porque Deus não permite. Deus não permite. Por quê? Porque Deus é todo poderoso, ele não quer que isso aconteça. E eu vou explicar sobre isso uma outra hora. Né? Você acha que é fácil pra mim as pessoas jogarem na minha cara? Então vai assim, Adelmo, você conhece texto hebraico, você conhece as versões da Bíblia em outras línguas ali, você procura saber sobre patrística, sobre não sei o que, e você ainda acredita em tudo que a Bíblia fala? Ou então vem aqui os cristãos chatos, não é fundamentalista que eu chamo, é o que não conhece a Bíblia, que já estão helenizados e se tem que fazer tudo de acordo com o dogma de Santo Agostinho, de não sei quem. Não é assim que a Bíblia funciona. Eu gosto de ler a Bíblia, primeiro com a inspiração de Deus. Eu não quero ser contaminado pelas teologias malucas, arminianista, não sei o que lá, pré-milenista, que vai arrebatar que não. Eu não leio com nada disso. Vocês sabem que eu não leio com nada disso. Eu primeiro peço a Deus, né? Deus vai revelar para as pessoas isso aí. Eu não fico aqui xingando Ellen White, não sei quem, a B e C, como eu vejo o povo aí com besteira, né? Eu não, deixa a irmãzinha quieta lá. Já morreu, não sei quem tá chamando de Jeová, eu não tenho essas besteiras. Então eu quero trazer o máximo possível a essência. O texto é hebraico, ele tem na linguagem hebraica e aramaica, esse Velho Testamento. Essa bacia linguística, ela tem as raízes, né? Então, ali nós temos que agora fazer um compilado de informações. Muitos ateus às vezes querem falar mal dos textos. Esses dias me falaram, Adelmo, o Novo Testamento mesmo aí, foi achado tudo em egípcio, lá no Egito, tudo em grego, porque não tem na linguagem aramaica, na linguagem romana, latina.
Eu vou explicar porque não tem. É muito simples. Isso aí não preciso de criar uma coisa do outro mundo. Eu sei do que eu tô lendo. Agora, uma coisa que eu falo para os cristãos novos é que vocês saibam muito bem que esteja crendo. Vocês têm que saber quem é Deus. Deus, o Criador, o inalcançável, o inacessível, que é o que Jesus está falando sempre. Não é fácil não de entender isso aí não. Ah, Demo, é porque eu tô na Trindade, não sei o que. Esqueça essas besteiras todas. Vamos focar no que Jesus fala sobre o Pai. Quem é o Pai? Quem é o Pai que criou as coisas? É o Criador. Uma hora eu vou entrar nesse negócio que diz que é contradição. O Adelmo, o profeta diz que Deus não pediu sacrifício, outro diz que Deus pediu isso, que lá. Tudo isso é fácil de resolver. Mas isso aí tem que ser coisa espiritual, né? Agora, realmente, a maioria dos cristãos estão dando lugar para os ateus realmente fazer chacota, porque nem eles creem em nada do que estão lendo, porque não lê, na verdade. Espera só a mensagem na Bíblia. Aí o povo fica culpando os pastores. Os pastores não são culpados. Os pastores estão fazendo o papel dele ali, educando suas ovelhas para a igreja secular mesmo ali, a igreja local. O problema é que os cristãos só querem ouvir o que eles querem ouvir que eles vão ser curados, vão ser arrebatados, não vão adoecer e nada, e tudo do jeito que eles querem. Então é isso. Então, resumindo, essa foi a questão aí do texto. Não sei se deu para vocês entender, né? Mas foi essas observações que eu fiz aí. Nós mergulhamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão, né? Sobre Deus não queria que levantasse o censo. Já era na lei que não fizesse. O povo deveria ir para a guerra, independente de número que fosse, porque Deus estaria com o anjo dele lá. Inclusive, eu vou terminar aqui o texto para vocês verem uma coisa interessante e vou botar as imagens. Deixa eu ver se é o de crônica. Vamos finalizar aqui o texto. Vamos ler aqui junto. Vou até compartilhar para nós dois aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos terminar de ler aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo é a verdade. O versículo 8 lá de 1 Crônica 21:8. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com minha atitude. E agora, pois, eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor reenviou uma palavra a Gade. Por isso que eu falei que foi Gade que escreveu o último. Gade, o vidente de Davi. Ah, Delmo, não gosto de chamar de vidente. É o vidente de Davi, sim. Ordenando: vai e profetiza a Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento. Você acha que Deus vai deixar passar barato? Não, aí. Escolhe, pois, qual delas prefere que eu te faça. Nenhuma vai ser boa, né? Gade imediatamente foi a Davi e lhes revelou. Assim ordenou Yahweh, que é o Senhor. Mas aqui é Deus aí, não é Senhor qualquer Senhor, é Deus. O Criador. Assim ordenou Yahweh: escolhe entre estas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahweh, de Deus, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor, assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como eu devo responder aquele que me enviou a ti, que foi Deus. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição, contudo, prefiro cair nas mãos de Yahweh, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, e ser vingado do que ser vingado pelos homens. E Yahweh enviou, portanto, uma peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Pereceram, morreu.
Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la. Mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, aí agora vem a mão do Senhor. O Senhor olhou com compaixão, que é Yahweh, olhou com compaixão o que sempre existiu, o que era, o que sempre foi. Olhou com compaixão para aquele povo e se arrependeu de trazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo, o destruidor. Olha o que eu estou falando, é Deus que mandou o anjo destruidor. É Deus que ordenou a Satã fazer aquilo. Deu autorização. Para! Já é o bastante. Retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo de Yahweh estava perto da eira, o terreno onde se malhavam os cereais, que pertencia a Omã, Aruna, o Jebuseu. Para quem não sabe, Jebuse, que é a cidade do Jebuseu, é quem chama de Jerusalém. Então Davi olhou para cima e viu Yahweh entre o céu e a terra. Viu o grande Deus, tendo na mão a espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. E em seguida, vestido de luto, com pano de saco, Davi e os anciões de Israel prostraram o seu rosto na terra. E Davi declarou a Deus: não fui eu quem mandou recensear o povo? Não foi eu quem pecou e fez o que era mal? Entretanto, estas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram, ó Yahweh, meu Deus? O que o castigo caia sobre mim e sobre a minha família, contudo, poupa ao teu povo. Então o anjo de Yahweh, o anjo do Senhor, comunicou a Gade as ordens que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahweh na eira de Aruna, o Jebuseu. Davi foi para lá sem demora, em obediência à palavra que Gade lhes havia transmitido em nome do Senhor. Entretanto, entrementes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao ouvir-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos estavam com ele, procuraram se esconder, ficaram com medo. Quem não tem medo desses seres? Neste mesmo instante, chegou Davi. Quando Aruna o viu, sai da eira e prostou-se diante de Davi, o rosto em terra. E Davi rogou: vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique um altar a Yahweh, o Senhor. Então, para que eu edifique um altar a Yahweh, que é o nome de Deus, o Elohim, o Deus, né? A fim de que cesse esta praga que assola o nosso povo. Imediatamente, Aruna respondeu a Davi: toma para ti, pega aí, o anjo parou aí, eu não quero nem saber. Faça, ó rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço ainda bois para o sacrifício, o debulhador para servir a lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Contudo, o rei Davi respondeu a Aruna: não posso aceitar desse modo. Faça, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahweh, a Deus, o que pertence a ti. Tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. Assim Davi pagou a Aruna o valor de 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahweh e ofereceu holocausto e oferta de paz e comunhão. E invocou o Senhor. E o Senhor respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar do sacrifício. E ordenou o anjo que guardasse sua espada na bainha. E nessa ocasião compreendeu Davi que Yahweh, que Deus, o Senhor, lhe havia respondido com graça na eira de Aruna, o Jebuseu, e passou a oferecer holocausto. Naquele tempo, a habitação de Yahweh, o tabernáculo do Senhor que Moisés edificara no deserto, e o altar do holocausto estava estabelecido no altar de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Então, resumindo,
aquele lugar foi o lugar que agora vai ser feito o altar para Deus, o local que ele comprou e que do Jebuseu, que é aonde a cidade alta ali de Jerusalém, a esplanada do templo, né? E que agora ali vai ser o lugar para ser feito o altar de Deus, o tabernáculo. Então é assim que termina essa história, né? Estamos aqui 1 hora, 1 minuto. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem foi que incitou? Quem incitou foi Rassatã, mas incitou com permissão de Deus, porque Davi já tinha gerado no coração o desejo de desobedecer a Deus. Então Deus deixou ele seguir o desejo dele agora, entregou as paixões dele, o desejo de ser um grande condutor de exército, e não mais Deus. Então ele queria ser o condutor, então ele que tirou a autoridade da mão de Deus. Então Deus jogou, então pega aí pra você. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido que a Bíblia tem que ler nesse contexto. Eu poderia chegar aqui e enganar, não, foi Deus, porque se eu pegar essa passagem, se eu pegar o profeta tal, se eu pegar o pregador tal, eu não faço isso. Quem não concorda, tudo bem, eu não vou refutar ninguém. Quem não concorda com essa visão não tem problema, só que eu não aplico nada. Eu gosto de ler no contexto que eu gosto de pegar as Bíblias. Como eu falei, infelizmente as Bíblias novas estão vindo com esses negócios. É bom a gente até parar com isso, né? Essas imprensas bíblicas, essas coisas, quer ganhar dinheiro e manipular os textos. Para com isso. E é isso aí, galera. Obrigado. Quem vou ver por agora, Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção, né? Quem quiser contribuir, tem um pix aí, né? Pra me dar uma ajudinha. Eu gostaria, pessoal, de ler muito mais, né? Porque é uma coisa que eu gosto. Tem gente que é obrigado a ler a Bíblia, mas eu gosto de ler. Eu não tenho tempo. Talvez seja isso. Deus gosta das pessoas que não têm tempo, para que ela tenha desejo de ler e de buscar, né? Porque quem tem não vai querer fazer. Tem gente que tá em casa ali, vai ver Netflix, né? Eu tô falando mal de quem vê Netflix? Não. Pode ver só Netflix, pode ver Amazon. Não é pecado. Agora eu tô falando que eu posso ver tudo isso. Eu vejo filme, eu vou no cinema e tudo, mas eu gosto de ler a Bíblia. Se eu puder parar, às vezes eu me perco em casa. Eu tô em casa, às vezes eu perco horários, eu perco coisa. Tem vezes que eu chego em casa, assim, um dia de domingo, quando eu vejo já tô na hora de trabalhar, porque 4, 5, 6 horas, lendo Bíblia, vendo contexto histórico, puxando tanta coisa, e é uma coisa que eu gosto, né? Então é isso aí. Deixa eu botar aqui umas imagens pra gente finalizar. Sem imagem, não pode, né? Então vamos lá. Vou botar aqui. Então aí, ó. Quem incitou a Davi? Foi quem? Foi do lado de cá. Foi o Rassatã ou foi Deus? Já falei quem foi, né? E aí, o rei Davi querendo fazer o censo. Meu Deus, porque eu quero ser um novo Nabucodonosor, eu quero ser um novo rei de Tiro, um rei da Babilônia, eu quero ser um Senaqueribe, né? Nebudarazã, eu quero ser alguém, eu quero ter muitos reinos, eu quero ser o rei do Egito. Para, né, gente? Essa coisa de estrela da manhã, de querer ser algo grandioso, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Isso quer dizer que eu não tenho? Eu tenho muito, eu tenho que mudar. Eu agradeço, tem gente que joga as coisas na minha cara, eu agradeço, né? Quando alguém pensa que eu vou ficar com raiva, eu não vou. Você é orgulhoso nisso, então eu vou mudar, né? E temos aí a emblemática história do anjo do Senhor, que veio com a espada desembainhada e veio ali. É desse tamanho o anjo do Senhor? Eu não sei, eu não estava lá. Mas é alguém espiritual. Não são seres. Esse é o destruidor. Delmo, mas o destruidor não é Rassatã? Vamos separar os personagens bíblicos, vamos pegar a história. Uma hora eu vou entrar nessa história, eu vou falar da Bíblia no contexto daquela bacia ali, daquela língua mesopotâmica, que vocês vão entender melhor sobre isso aí. Pessoal, obrigado por me aguentar até agora, né? E eu agradeço a todos vocês que sempre me dão essa honra de estar comigo, né? Os judeus, católicos, muçulmanos, cristãos, espírita, quem for. Adão, você é ecumênico? Eu já falei que eu não sou. Eu tenho uma posição e eu nem sigo todas as posições de todas as igrejas, até da minha.
Eu sou batista da igreja Batista Ferrada, mas eu não falo pela igreja. Quem fala pela igreja é o pastor. Eu só falo por mim aqui mesmo e pelo que eu leio nas escrituras. Ok, pessoal? Então é isso aí. Galera, tchau. Obrigado a todos por estar me dando esse prazer de estar aqui comunicando essas bênçãos com vocês. E é isso aí. Tchau. Até a próxima.